Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador estejam com todos. Para a saudação inicial, quero fazer essa leitura de Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 6, que diz: Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Assim eu saúdo a igreja do Senhor com essas palavras maravilhosas, exaltando a pessoa de Jesus Cristo, para que tudo seja para a honra e glória dele. Nós nos reunimos para adorar ao Senhor, mas sempre com a intenção de que essa adoração de fato chegue ao trono da glória e o exalte com os nossos lábios, mas também com as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por mais essa noite, onde o teu povo tem a oportunidade, Senhor, de adorar em comunidade. Comunidade, Senhor, que foi salva por Jesus Cristo. Quando ele derramou seu sangue, ele nos perdoou os pecados. Na sua ressurreição, ele nos reuniu dos 4 cantos da terra no seu próprio corpo. E assim a igreja é essa comunidade de adoradores, a qual, Senhor, tu procura os verdadeiros adoradores. E que aqui tu encontre cada um, Senhor, como um verdadeiro adorador, que te louva, que te agradece, que honra o teu nome e vive para ti. Recebe as nossas vidas, recebe esse culto, Pai, e pedimos que este culto, para que ele seja espiritual, o próprio Espírito esteja conduzindo cada vida, tocando em cada coração e alegrando cada coração. E assim cada um daqui saia de uma forma diferente que entrou. Saia com a tua presença, com aquele toque em que transforma, que dá vitória e que anima a fé. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Graças damos ao nosso Deus por podermos estar aqui, por podermos participar desse culto e em agradecimento a Ele por tudo que Ele tem feito. Cantemos com alegria no nosso coração nesse instante. De pé. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Com este povo a quem muito quer bem,
seu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória, meu Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Amém, glória a Deus, louvado seja. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite de alegria, vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha.
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Nós vamos agradecer ao Senhor com a oração, pelo sustento, pela provisão, pela renda que Ele nos proporciona, mas vamos também nesse momento interceder por algumas pessoas, né, que estão precisando das nossas orações. A gente sabe que a pandemia já está se arrefecendo, já está indo embora. Graças a Deus, o número de casos diminuiu, o número de mortes na cidade também diminuiu muito, a ponto de já estar 4 dias sem morte na cidade, graças a Deus por isso. Só que agora é um outro mal que surgiu, né? Que é a dengue. Então, nós temos irmãos nossos aqui da igreja que estão com dengue, por isso que não puderam vir hoje, né? Então vamos levantar um clamor para que Deus cure esses irmãos. Se você conhece alguém que está com dengue também, ou qualquer outra enfermidade, interceda por essa hora, pela pessoa nessa hora também. E aproveitando, antes de a gente orar, para dar um pequeno aviso de um grupo de oração que a igreja formou. Nós temos um grupo de oração agora, que você pode fazer parte se você quiser. O único sacrifício que você vai fazer é ter que acordar mais cedo, porque esse grupo de oração se reúne às segundas-feiras, às 7 horas da manhã aqui na igreja, né? Então, se você quiser fazer parte desse grupo de oração, procure a Alice, procure a Meire, né, para combinar com elas. Elas estão organizando esse grupo de oração às segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Esse grupo vai estar intercedendo pelo povo de Deus, pela igreja, né, pelos irmãos e por outras situações que forem colocadas também. É muito bom a igreja ter um grupo de oração, de intercessores, intercedendo por nós. E o bom é quando esse número aumenta, né? E aí, quando é mais pessoas, quando fortalece assim, e assim o Senhor vai estar atendendo aos nossos pedidos. Então vamos colocar no nosso coração essas pessoas que você conhece, que estão enfermas, para a gente orar por elas também, depois que eu orar pelos agradecimentos de ofertas. Pai Santo, obrigado, Deus, porque Tu tens sustentado o Teu povo. No meio de tanta crise, Senhor, que vem passando o Brasil e o mundo, e como consequência da pandemia, Tu tens, ó Deus, sido misericordioso e sustentado o Teu povo, de forma que não tem faltado pão na mesa de ninguém. Obrigado, Pai. E esses irmãos, ó Deus, também eles Te agradecem em forma de dízimos e ofertas.
Muitos estão fazendo agora da forma virtual, que é transferência, Pix, essas coisas. Nós te agradecemos pelo aquilo que nós temos recebido, ó Pai, e pedimos que Tu nos dê sabedoria para administrar esses recursos. E que assim, Senhor, outras pessoas se multipliquem também na cooperação, na manutenção desse trabalho, ó Deus, que Tu sabes, ó Pai, que precisa de recursos para ele acontecer. Então, continua abençoando, multiplicando e prosperando a vida dos meus irmãos e irmãs. Também, Senhor, eu quero colocar diante de Ti nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, ó Pai, que não estão aqui por conta justamente da sua enfermidade, não estão justamente porque não têm condições de sair das suas casas. Principalmente agora, Senhor, que está tendo uma epidemia de dengue na cidade, onde irmãos nossos também foram contagiados. Mas não só esses, outros que estiverem enfermos do nosso meio, que Tu conheces, Tu sabe, ó Pai, que os meus irmãos estão apresentando diante de Ti em oração. Cada um deles nós pedimos a cura, Pai. Cura Teu servo Silas, abençoa a recuperação da saúde dele, dá força ao corpo dele, ó Pai. Da mesma forma, nossa irmã Beatriz, que ela também, Senhor, se sinta cada vez melhor, que o tratamento, ainda que não seja de fato remédios que curam a dengue, mas que o tratamento que estão fazendo venha a surtir efeitos, ó Pai. E aos nossos demais irmãos também, ó Deus, esteja curando, tocando nele. Jesus, quando passou aqui pela terra, ele foi um médico, tocou em muitas pessoas e curou muitas enfermidades. E nós pedimos que Tu continue fazendo isso, Senhor. Continue curando o Teu povo, trazendo alegria, Senhor, ao corpo dessas pessoas, e assim elas possam se congratular em Ti, ó Pai, por sentir a cura, sentir a melhora no seu corpo e assim restaurar a sua saúde. Em cada um, Pai, em nome de Jesus, esteja curando, ó Deus. E assim o povo possa voltar, Senhor, também a cultuar ao Teu nome, aqui na igreja, em comunidade, uns com os outros. Pai Santo, nesse momento nós vamos também ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja nos conduzindo no entendimento dela, para que assim a palavra, ela penetre no nosso coração, faça sentido e transforme as nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em Marcos capítulo 8, versículo 34 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? São perguntas que Jesus faz. Eu queria lembrar os irmãos de uma história bíblica que Jesus mesmo conta, né? Eu vou, claro, ampliar um pouquinho a história, que era de um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele estava prospectando que ia ter um tempo muito bom para semear, para a colheita. Então ele resolve fazer isso. Todo o seu campo, ele cultiva aquele campo, planta muitas sementes, vai cuidando durante todo o ano desse campo. Como ele vê que dá para realmente fazer uma colheita muito farta, ele acaba também alugando os campos dos vizinhos e assim ele vai fazendo uma grande plantação, uma grande sementeira. E vai cuidando durante o ano inteiro, investindo ali com agrotóxico, investindo com tudo o que precisa, para que assim a sua colheita seja abundante. Chega o fim do tempo, e aí quando ele realmente vai fazer a colheita, ele consegue, de fato, fazer uma excelente colheita, uma abundante colheita. Ele enche todos os seus armazéns com todo aquele cereal, e aí ele faz um cálculo base de quanto vai custar tudo aquilo, e ele, inclusive, chega à conclusão que vai dar para se aposentar. Vai poder passar o resto da vida sem poder trabalhar, né, por conta do que ele vai extrair de lucro de tanto trabalho que ele teve, né, e assim de daquele cereal. E ele consegue compradores para tudo aquilo, para poder de fato ele ter esse dinheiro todo e se aposentar para o resto da vida. Só que de repente, no momento de alegria dele, ele tem um infarto fulminante. Ele tinha acabado de receber todo o dinheiro dele, depositado tudo isso no banco, e de repente tem um infarto fulminante.
Essa história que eu estou contando é um floreamento da história de um homem na Bíblia, que Jesus conta a parábola, de que fato teve uma grande sementeira, uma grande colheita, encheu seus celeiros, ficou farto, viu que aquilo ia dar muito lucro, mas uma voz no céu diz: louco, tudo isso que tu trabalhou, produziu e lucrou, vai ficar para quem? Se esta noite pedirem a tua alma. Essa história Jesus conta justamente para falar das questões sobre essa questão do valor da vida com Deus e do valor da vida sem Deus, mas com muitos bens. E aí nós temos que pensar um pouco nessa questão sobre o que nós devemos perder na vida para ganhar Jesus, ou o que devemos perder de vida para ganhar outra vida. Porque uma das coisas que a gente já viu muito, e eu sempre falo sobre a respeito de vida na Bíblia, é que a Bíblia fala de dois tipos de vida. Existe a biológica, como eu falei domingo passado, e a vida zoe, que é a vida eterna. Então Jesus fala de uma vida que pode ser suprida aqui, porque se perde ali, e de uma vida que pode se perder aqui e ganhar acolá. E aí nós temos um texto muito interessante, onde o próprio apóstolo Paulo, um homem que tinha tudo para ser um grande mestre em Israel, fazia parte da linha farisaica. Ele foi um aluno de Gamaliel, como se fosse uma espécie de maior doutor que existia na época. E ele tinha uma carreira brilhante. Ele vinha de uma descendência de Benjamim. O próprio nome dele era um nome célebre. O nome hebraico de Paulo era Saulo, que vem da raiz Saul. A gente não sabe se ele era descendente direto de Saul, mas ele recebe o nome como uma homenagem ao maior líder que houve na sua tribo. Porque ele também, Paulo, foi uma pessoa que também se destacou bastante, cresceu bastante. Ele tinha tudo para fazer muitas coisas e inclusive fazer seu nome célebre entre os próprios fariseus. Mas ele houve um chamado para perder a vida, num certo sentido, e ganhar noutra. E aí, quando ele entendeu que esse chamado vinha da parte de Deus, ele diz aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 8, o seguinte: considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E o que ele considera tudo perda? Toda a história dele. Tudo o que ele tinha até então, ele considera como perda. Porque ele considera que o fator Jesus na vida dele, agora faz com que ele comece do zero as coisas. E de um zero para uma coisa que para muitas pessoas não faz sentido, que é seguir Jesus Cristo. Se você pergunta de empresários, de poderosos, essas coisas, se eles considerariam perder todas as coisas, todos os seus bens, seus títulos, seus nomes, suas casas, tudo, para seguir Jesus, eles iam rir na nossa cara. Se você pergunta de uma pessoa que não acredita em Jesus Cristo, se ela largaria tudo que tem para seguir Jesus, ela ia rir das nossas caras. Principalmente para quem não crê em Jesus, no sentido de que Ele é Deus, de que Ele é Salvador. Nós temos mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que não acreditam que Jesus é Deus e Salvador. Mas eu estou sendo modesto com esse número de 3 bilhões, tá? Porque só de muçulmanos são mais de 2 bilhões. Né? Aí juntando o hinduísmo com todas as religiões orientais, que dá mais de 1 bilhão, né? E fora aqueles muitos que estão por aí, ouve de falar de Jesus, mas não aplica fé em Jesus Cristo. Então, se você pergunta dessas pessoas se elas largariam tudo, para muitas pessoas essa pergunta não faz o menor sentido. Para Paulo fez. Paulo, depois que ele analisou tudo, como ele mesmo está dizendo, por causa do sublime conhecimento do Senhor, então ele entende que o único caminho para a autodescoberta é a autonegação. No sentido de que ele só sabe quem ele é agora quando ele nega a si mesmo e se volta para Jesus. Aí o que ele vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 1? Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, servo de Jesus Cristo. Até antes da conversão dele, ele era Paulo de Tarso, filho não sei de quem, né? Rabino judeu, ex-discípulo de Gamaliel,
e aquela coisa toda. O status dele muda, o estado dele muda também. A situação completa de Paulo muda a partir de Jesus Cristo, porque ele entende que Jesus vai ser o único caminho para uma nova vida que vai fazer sentido. Ele entende que o único caminho para viver é morrer para o próprio egoísmo. E o egoísmo é essa ideia de que o que eu quero, o que eu sonho, a minha própria vida que eu quero dominar, é essa que importa. Ele morre para tudo isso. E aí, Paulo descobre que em Jesus Cristo ele pode ganhar muita coisa. Porque Jesus só dispensa alguém de mão vazia se essa pessoa já estiver cheia de si mesmo. Então, para poder se esvaziar, é necessário negar a si mesmo e aí sim tomar posse de tudo que está em Cristo Jesus. Jesus, ele veio para os seus, nós já vimos sobre isso. Jesus, como a luz que se revela no mundo, ele veio para os seus, e o próprio texto lá de João 1 diz que os seus não o receberam. E pelo fato de que os seus não receberam, negando Jesus Cristo, eles permaneceram na morte. Porque para ganhar a vida só em Jesus Cristo que se encontra. Paulo ele entendeu, diferente dos outros judeus que negaram a Jesus, que ele entregando-se em sacrifício, em autonegação, é a forma de encontrar a vida. Por isso que ele também recomenda lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa entrega sacrificial, que é a negação de si mesmo, é o encontro com a vida. Quando negamos a vida que é Jesus Cristo por nós mesmos, a gente encontra a morte. Essa complexidade do que Jesus propõe faz com que a gente vire todas as razões de cabeça para baixo. Porque Jesus, segundo está nos ensinando, quem quiser ganhar a vida, quem quiser salvar a vida, tem que perdê-la. E quem perde a vida, ganha. Essa é a complexidade de se caminhar com Jesus Cristo e entender que Jesus é a melhor solução. O nosso texto bíblico fala sobre essa complexidade. Então Jesus ele começa fazendo aquele desafio: se alguém quer vir após mim. Muitas pessoas olhavam para Jesus, vinha ele um grande mestre, com uma sabedoria extraordinária, um curador, milagreiro. Então isso despertava a curiosidade, o interesse de muitas pessoas pobres, pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas que não tinham bens, pessoas que realmente estavam buscando algo na vida. Isso chamava a curiosidade das pessoas e algumas até se propõem a seguir Jesus Cristo. Só que Jesus vai deixar muito claro para elas, Jesus é muito sincerão, nesse sentido assim, de dizer, olha, quer me seguir? Mas tem algumas questões que você precisa saber. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem palácios, não tem casa, não tem recursos financeiros, não tem dinheiro, não tem nada. Então essa é a primeira coisa. Ou segunda coisa, se você quiser me seguir, você vai ter que abandonar tudo que tem, inclusive. Assim como eu não tenho nada, você também tem que não ter nada. E aí isso é um teste que Jesus coloca para as pessoas para saber até que ponto as pessoas realmente estão dispostas a sacrificar-se para poder segui-lo. Porque as pessoas podem seguir Jesus com bens, e muitas pessoas fizeram isso. Mas Jesus ele gosta de testar para saber, e se tirar os bens, continua me seguindo? Essa foi a discussão de Satanás com Deus a respeito de Jó. Não é assim que Deus pergunta de Satanás: viste meu servo Jó? Homem fiel, idôneo, em quem não existe dolo, não existe maldade, não existe nada. Aí Satanás vira para Deus: mas tudo bem, ele é fiel, ele é legal, vive uma vida boa aí. Também, não está faltando nada para ele, está com saúde, é próspero, tem muitos filhos. Tira essas coisas dele para ver se ele não vai rir na tua cara. E aí Deus: vamos fazer esse teste então. Tu pode tirar os bens dele todo. Pode fazer muita coisa aí, só não tira a vida. E aí depois que ele começa a perder, a própria mulher diz: olha, nega teu Deus e morre, porque
Se tudo que tu tinha, que tu prosperou foi por causa desse Deus aí, agora esse Deus te abandonou. Nega ele e morre. Aí Jó disse, se eu vim nu para o mundo, né, saio desse mundo nu também. E aí Jó glorifica a Deus e passa na provação. Jesus, ele faz cada um de nós, de Jó também. Jesus nos desafia também, como Deus desafiou Jó. E ele fez isso principalmente com o jovem rico. O jovem rico queria os céus. Era um bom religioso. E aí ele vai até Jesus, mestre, o que faço para dar a vida eterna? Aí Jesus cumpre os mandamentos lá do Moisés. Isso aí eu faço desde criança. Aí Jesus olha para a alma desse homem e aí percebe na alma desse homem que ele não é um Jó. E para que esse homem descobrisse se era um Jó ou não, o Senhor diz, olha, uma coisa te falta. Vende tudo que tu tem. Depois dá aos pobres, vem e segue-me. Aí o jovem não chegou nem a negar, né, a proposta de Jesus. Ele simplesmente calado vai embora, porque ele não era capaz de glorificar a Deus somente com a sua vida. Ele precisava dos seus bens também. Dentro dessa proposta, né, se alguém quiser vir após mim, negue. Diferente lá dos judeus. Os judeus, eles liam as escrituras, esperavam o Messias, e aí de repente Jesus vem. Só que olha o que Jesus diz, lá em João 5, 39 e 40. Examinai as escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vidas. Não quereis vir a mim. Ou seja, essas pessoas, todas orgulhosas de serem doutoras da lei, não queriam até Jesus. Olhavam para Jesus e não se agradavam de Jesus Cristo. Eles esperavam uma outra coisa de Jesus. Eles esperavam um outro tipo de Messias. A gente faz os nossos padrões, né? Como um teólogo diz por aí, nós fazemos a nossa imagem de Deus. Aí quando vem alguém e prega um Deus diferente, a gente não aceita. Porque a gente já estipulou que tipo de Deus é o Deus que a gente quer. Para muitas pessoas, o Deus que elas querem é o dono do ouro e da prata. O rei dos reis, a qual eu sou o príncipe, herdeiro de todas as coisas. Então, para muitas pessoas, um Deus que não tem onde reclinar a cabeça, que em vez de um corcel alado tenha somente um jumentinho, e ainda é feio. Você sabia que Jesus é feio, né? Jesus não é aquele São Germán das fotos europeias não, tá, gente? São Germán é de olhos azuis, todo brancão, né? Jesus era feio. Está lá em Isaías. Nele não vemos formosura nenhuma. Ele tinha um aspecto, eu estou citando aqui Isaías, ele tinha um aspecto no rosto que as pessoas viravam a cara. As pessoas olhavam para Jesus e sentiam nojo, alguns, sabia? Pelo seu aspecto físico. Não é? Um Jesus muito bonitinho, ia agradar muita gente, né? Eu lembro final dos anos 80, início, né? Teve uma grande eleição nacional que as pessoas votaram no homem porque ele era bonito. Vou nem citar o nome porque eu acho que vocês, né, de repente, pode ser que conheçam, não sei. Mas votaram nele porque ele era bonito. 40 anos de idade, bonitão, lutador de karatê, andava de jatos, né? Aquela coisa toda. Moto, essas coisas todas. Jesus, ele é um outro tipo de proposta e mesmo diante dessa outra proposta, esse paradoxo é o paradoxo a qual nós temos que aceitar. Entender que é nele que nós vamos de fato encontrar a vida. Porque sem Jesus, sem o que ele fez por nós, a gente não encontra a vida. E o desafio de aceitá-lo no sentido de querê-lo e de aceitar o desafio dele principalmente,
envolve a gente pesar valores. E aí, nesse pesar valores, a gente vai começar a perceber quais são os nossos valores que nós temos e se esses valores estão, né, na balança, aprovados por Jesus Cristo. Porque lá atrás, Daniel cita o texto, né, de Nabucodonosor, onde Deus pesa Nabucodonosor na balança e ele foi encontrado em falta. Os nossos valores dizem muito a respeito de nós mesmos. E quando nossos valores são pesados na balança de Cristo, será que nós somos encontrados em falta ou fiel? E ser fiel no pesar da balança do Senhor é ter tipo de valores que combinam com o reino do Senhor. É ter valores que combinam com as propostas do Senhor, com os desafios que o Senhor coloca, com os sacrifícios que Ele exige da gente. Envolve tudo isso. E aí nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. E aí quando alguns são pesados na balança, fica difícil. E aí Jesus faz essa pergunta muito desafiadora mesmo e complexa. Ele diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita o homem ao ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A primeira coisa que Jesus coloca na balança aqui é a alma. Então, de um lado da balança fica a alma. Do outro lado ficam os seus valores. Se esses valores estão ligados a riquezas materiais do mundo, no seu caso, o que vale mais? A sua alma ou as riquezas? Para muitas pessoas, o lado da balança, onde as riquezas é muito importante, pesa muito mais. E aí por isso ela negocia a alma dela. Né? A gente conhece muitas essas histórias de pessoas que vendem a alma ao diabo para poder prosperar, ter sucesso, enriquecer, essa coisa toda, né? Mas existem muitas outras formas de entregar a alma ao diabo sem fazer esses votos, essas coisas todas. Toda pessoa que nega os valores eternos, princípios éticos e morais em prol de benefício pessoal, está vendendo a alma. Está perdendo a alma também. Toda pessoa que se corrompe para prosperar, está perdendo a alma. Está vendendo a alma. Para Jesus, o mais importante é a alma. E aí ele diz para nós: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se os nossos tesouros são espirituais e eternos, nosso coração vai estar nessas coisas. Se o nosso tesouro é materiais e temporais, nosso coração vai estar lá também. Nosso coração pende para aquilo que a gente mais deseja na vida. E aí Jesus faz mais uma pergunta: que daria o homem em troca de sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Tem pessoas que dão seus filhos. Tem pessoas que dão o seu caráter. Tem pessoas que dão muita coisa em troca da alma. Ou seja, vende a alma para poder ganhar muitas coisas. E tem aqueles que, em prol de sua alma ser salva, sacrifica os seus desejos, sacrifica as suas vontades, abre mão de todas essas coisas. Como Paulo disse, né? Considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Quando eu coloco perdendo o passado, é nesse sentido, porque a gente se pega muito à nossa história de vida. A gente se pega muito àquilo que nos construiu até agora. Só que tudo isso que nos construiu até agora, toda essa história de vida, ela já teve acerto com Jesus ou não? Porque aqueles que têm um acerto com Jesus, aqueles que encontram com Jesus, esse passado é todo deixado para trás. Todos aqueles que fazem parte do evento Jesus Cristo, no sentido de abraçar a salvação em Jesus por meio da fé, agora é uma nova criatura.
As coisas velhas são passadas. E quando fala desse passado, está falando do ego, dos bens, das riquezas, das histórias, de tudo. Que a gente às vezes se orgulha dela e se apega e se fixa a ela. Por exemplo, dentro dessa história do passado aí, de pessoas que se apegam ao passado, está a síndrome de Gabriela. O que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Aí a pessoa, tem uma personalidade difícil, eu sou assim mesmo. Fui sempre assim, não vou mudar nunca. Depois do evento Cristo deveria mudar. Deveria deixar para trás tudo isso. Isso é negar a si mesmo. E aí que é o desafio, porque muitas pessoas não negam a si mesmo. Prefere manter os seus gostos, os seus desejos, permanecendo com as suas invejas, com os seus vícios, suas maldades de coração, seu caráter difícil. Prefere permanecer com todas essas coisas. No versículo seguinte, que eu não li, diz o seguinte: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ou seja, se a pessoa não nega a si mesma para ganhar Cristo, o que vai acontecer no final é o seguinte: o Senhor também vai negar essa pessoa lá na glória. Então a proposta de Jesus é muito interessante, porque vai totalmente nas contramões da vida, né? Então, para a gente ter uma síntese do que nós falamos, é o seguinte: como é que nós podemos ganhar a vida ao mesmo tempo que a gente perde? Né? A gente perde a vida para Deus, a vida eterna, quando buscamos a felicidade sem Deus. A gente perde a vida eterna quando a gente busca ser salvo sem Cristo, através de meritocracia, através de que eu sou melhor, através de que eu sou bonzão, através de que, né? A gente vai criando justificativa para nós mesmos, dizendo que a gente é bom o suficiente para Deus nos salvar. E aí está negando Cristo, o sacrifício de Jesus, né? Também a gente perde a vida eterna quando nós buscamos as riquezas materiais e abandonamos a ética do reino de Deus. E aí a gente vende a alma ao diabo praticamente com isso. Ou seja, quem quer ganhar o mundo, no final não ganha nada. Né? Como o Senhor disse naquela parábola: louco, esta noite lhe pedirão a alma e o que você tem preparado para quem você vai deixar. Né? De tanto querer ganhar as coisas, perde-se tudo no final. E diferente da proposta de Jesus, porque a proposta de Jesus é o seguinte: você nega tudo aqui, perde tudo aqui, toma a tua cruz e lá na glória te dou uma coroa eterna, uma coroa de glória. Não é melhor? Por quê? Porque o dinheiro, os bens, o sucesso desse mundo não pode comprar as bem-aventuranças eternas. Nada que exista nesse mundo pode comprar as bem-aventuranças eternas. Paulo descobriu isso. E aí por isso que ele diz: considero tudo como perda, pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo e ser achado nele quando ele vier. Então, concluindo, ganhar, perder, perder é ganhar. Ser rico é ter mão aberta, no caso de que aqueles que ganham a Cristo, é ter uma mão aberta para doar aos necessitados, por exemplo. É uma pessoa que está perdendo um bem, mas está ganhando com Cristo. Ser feliz é renunciar aos prazeres corrompidos do mundo. Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele promete glória, mas no fim ele só entrega sofrimento. Jesus, ele te entrega a cruz, mas no final ele te presenteia, te galardoa com a vida eterna e aquele monte de promessas que tem lá em Apocalipse 2 e 3. Lembra lá das 7 cartas ao Apocalipse? No final, o Senhor sempre diz, né? Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, darei uma pedrinha branca com seu novo nome, darei que se vista com vestes brancas.
fala da coroa da vida, fala de um monte de coisa. Tudo aquilo nós vamos herdar no final. E é isso que ele promete para cada um de nós. Nós estamos caminhando para a semana da Páscoa. E essas reflexões é importante a gente ter no coração. O tipo de vida que eu estou tendo é de perdas pessoais e de ganhos espirituais, ou é de ganhos pessoais e perdas espirituais? São reflexões muito importantes para a gente estar sempre se fazendo quando se aproxima a época da Páscoa. Porque aquele que teve tudo, ele abandonou tudo, perdeu tudo, para vir a este mundo, em forma de servo, semelhança ao homem, sem glória, sem nada, e perdeu a sua própria vida para nos ganhar. Então, assim como ele carregou a sua cruz, ele nos convida a carregar a cruz dele também. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, porque Tu mesmo, Deus, sendo rico, se fez pobre para conosco. Tu mesmo, Senhor, foi como um Jó, onde no teste que Tu tiveste, onde foi até oferecido todos os reinos do mundo, Tu negou tudo, por amor de nós, para morrer na cruz, entregando a Tua vida, para que essa vida nos conquistasse e nos salvasse, e que essa nossa vida fosse eterna. Obrigado, Senhor, por isso. Que nosso coração reflita essas verdades, ó Deus, e pese onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Que coisas eu preciso abrir mão para ganhar mais a Cristo? Que coisas está atrapalhando eu ganhar mais a Cristo? Que o Espírito Santo fale em nossos corações e seja sincero conosco como Jesus foi sincero com seus discípulos. Jesus nunca prometeu nada aos discípulos que fosse enganoso, que fosse doce, suave. Não. Jesus ele mostrou sinceramente qual era a caminhada que se ia ter. E ele desafia que a nossa caminhada também, neste mundo, seja igual a dele. Seja uma caminhada de carregar a cruz. Porque no final nós receberemos a coroa de vida e de glória eterna. Obrigado, Senhor, e abençoa nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Dia 17, daqui 2 domingos, nós vamos fazer 2 cultos no domingo. Vai ter o culto da manhã, que é o culto da ressurreição, às 8 horas da manhã. E aí ali está vendo com os irmãos quem pode trazer alguma coisa, porque a gente quer, logo após o culto da ressurreição, fazer um café da manhã com toda a igreja. E vocês todos estão convidados para participarem conosco. E aí o meu desafio é que vocês não só venham para esse culto da ressurreição às 8 horas da manhã, mas traga alguém também. Traga uma pessoa para ter esse momento de comunhão e ouvir, né, cânticos e mensagens que falam da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí depois teremos à noite, às 7h30, né, o culto da Páscoa com o coral participando. Vai ser um belo culto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Nós que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, porque é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, meus irmãos. Que durante toda a semana você possa desfrutar da graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso amado Pai, e das consolações da força e poder do Espírito Santo, até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.